O último chamado de Deus, capítulo 4. Deus se arrependeu? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Certamente, todos nós já fizemos coisas das quais nos arrependemos. Podem ser desde coisas menores, como comer um doce antes do almoço, por exemplo, a atitudes de maiores proporções, como prejudicar a vida de alguém. A nossa natureza pecaminosa nos torna reféns de nossas próprias ações, e não fosse pela graça de Cristo, estaríamos todos perdidos. O veredito de Deus acerca do mundo antediluviano dá a entender que o ato da criação não deveria ter acontecido e que, arrependido, ele destruiria tudo aquilo que no princípio havia criado. Porém, a verdadeira intenção de Deus não era de aniquilar de uma vez por todas a humanidade e a sua criação, mas a de purificá-las da maldição do pecado que havia se alastrado com força tão feroz quanto seriam as águas do dilúvio. O final do verso 6 do capítulo 6 de Gênesis nos ajuda a entender melhor o sentido deste arrependimento. E isso lhe pesou no coração. A obra perfeita, o que era muito bom, foi transformada em uma maldade que se multiplicava e em corações cujo desígnio era continuamente mau. A palavra usada no original hebraico e correspondente à palavra grega metamelomai significa justamente o que acabamos de ler no verso anterior. A palavra hebraica é um termo onomatopaico que significa dificuldade em respirar, como gemer, suspirar e também lamentar, magoar-se, compadecer-se. E quando a emoção é produzida pelo desejo do bem dos outros, chega a significar compaixão e simpatia. Quando, porém, se refere ao próprio caráter e atos, significa lastimar, arrepender-se. A fim de adaptar a linguagem à nossa compreensão, Deus é representado como alguém que se arrepende quando retarda as penalidades que tem de aplicar, ou quando o mal a sobrevir é desviado por ter havido uma reforma genuína. Compare Gênesis capítulo 6, versículo 6, com Jonas capítulo 3, versículo 10. Enciclopédia Bíblica Internacional, volume 4, página 2558. Após a pregação do profeta Jonas, a Bíblia relata tanto o arrependimento dos ninivitas, quanto o arrependimento de Deus de aplicar sobre eles a sua ira. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e o não fez. Jonas capítulo 3, versículo 10. Portanto, há dois tipos de arrependimento na Bíblia: o humano e o divino. O Senhor é onisciente e sabe bem o fim desde o princípio. O seu arrependimento não significa voltar atrás, mas como está escrito no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 239, com uma expressão que se refere à dor do amor divino ocasionada pela pecaminosidade do ser humano. Deus, em harmonia com sua imutabilidade, assume uma mudança de posição em resposta a uma mudança ocorrida na criação. A menção à dor divina em face da condição depravada do homem é uma tocante indicação de que Deus não o odiou. O pecado enche o coração divino de profunda dor e piedade. Desperta todo o insondável oceano de simpatia pelos pecadores, da qual o amor infinito é capaz. Contudo, Deus se move também para uma retribuição judicial. O dilúvio não foi um juízo arbitrário de um Deus tirano, mas um juízo necessário de um Deus cujo amor insondável clamou por 120 anos que se arrependessem e se convertessem. Esse foi o intervalo de tempo em que Noé construiu a arca
e pregou àquela geração, como está escrito no livro Patriarcas e Profetas, página 58. A ligação com Deus tornava-o forte na força do poder infinito, enquanto durante 120 anos sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração, com referência a acontecimentos que, tanto quanto poderia julgar a sabedoria humana, eram impossíveis. As palavras do velho louco foram de todo rejeitadas e a possibilidade de um dilúvio descartada. Noé foi acusado de fanatismo e sua obra era considerada uma piada do mundo antigo. Você consegue imaginar a situação daquele homem de Deus? Apesar de não haver redes sociais, certamente Noé foi a figura pública mais comentada e mais criticada daquele tempo. Sua pregação era totalmente avessa aos padrões da época. No entanto, se os antediluvianos tivessem acreditado na advertência e se houvessem se arrependido de suas más ações, o Senhor teria desviado sua ira, como mais tarde fez em relação a Nínive. Patriarcas e Profetas, página 58. Percebe? Deus é bom, e a sua bondade que nos conduz ao arrependimento. Da forma que foi dada oportunidade aos antediluvianos e aos ninivitas, Deus tem estendido a sua longanimidade sobre a humanidade, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. A porta da graça ainda está aberta. Ainda está à nossa disposição a oportunidade de nos arrependermos e crermos no único e verdadeiro Deus, que não muda e que não se arrepende como o homem. A imutabilidade da bondade divina é o motivo pelo qual não somos destruídos em nossos pecados e o motivo pelo qual somos levados ao arrependimento. Os antediluvianos escolheram desobedecer à palavra do Senhor e foram destruídos pelo mal que não abandonaram. Os ninivitas escolheram obedecer e foram salvos por terem se convertido do seu mau caminho. A palavra de Deus está em suas mãos. Qual será a sua escolha? Escolhei hoje a quem sirvais. Josué capítulo 24, versículo 15.